A voz interior. A faculdade criadora se torna mais alerta e receptiva aos fatores que se originam fora do subconsciente. Quanto mais essa faculdade é usada e quanto mais o indivíduo nela confia, exigindo-lhe impulsos de pensamento. Essa faculdade só pode ser cultivada e desenvolvida pelo uso. Aquilo que se conhece por consciência opera inteiramente através da faculdade do sexto sentido. Grandes artistas, escritores, músicos e poetas se tornaram grandes porque adquirem o hábito de confiança na vozinha suave que lhes fala no íntimo, pela faculdade da imaginação criadora. É fato sabido de todos que têm imaginação viva que as melhores ideias vêm nas chamadas intuições. Há um grande orador que só atinge a grandeza quando cerra os olhos e começa a depender completamente da faculdade da imaginação criadora. Quando lhe perguntaram por que fechava os olhos bem antes de chegar ao clímax da oratória, respondeu: "O faço porque então falo através de ideias que me vêm de dentro." Um dos financistas americanos de maior sucesso e mais conhecido tinha o hábito de fechar os olhos durante 2 ou 3 minutos antes de tomar uma decisão. Ao lhe indagarem por que fazia isso, replicou, com os olhos fechados: "Consigo inspirar-me numa fonte de inteligência superior." Fabricando ideias. O falecido Dr. Elmer R. Gates, de Chevy Chase, Maryland, criou mais de 200 patentes, muitas das quais básicas, pelo processo de cultivar e usar a faculdade criadora. Seu método é tanto significativo quanto interessante para quem quiser atingir o status de gênio, cuja categoria o Dr. Gates pertencia. Sem dúvida nenhuma, o Dr. Gates foi um dos dentistas realmente grandes, embora pouco alardeado. Em seu laboratório possuía o que chamava de sala de comunicação, era praticamente a prova de som e arrumava de modo a poder excluir toda a luz. Quando o Dr. Gates queria usar a força que possuía através da imaginação criadora, entrava nessa sala, sentava-se à mesa, apagava as luzes e concentrava nos fatores conhecidos da invenção em que trabalhava, permanecendo nessa posição até que as ideias começavam a perpassar-lhe a mente, em conexão aos fatores desconhecidos da invenção. Uma ocasião, as ideias vieram tão rápidas que ele foi obrigado a escrever durante quase 3 horas. Quando os pensamentos pararam e jorraram e ele examinou suas anotações, percebeu que continha descrição minuciosa de princípios sem paralelo entre dados do mundo científico. Além disso, a resposta ao problema estava inteligentemente apresentada nas notas. O Dr. Gates ganhava a vida fabricando ideias para indivíduos e firmas. Algumas das maiores firmas dos Estados Unidos lhe pagavam somas substanciais por hora para fabricar ideias. A faculdade de raciocínio muitas vezes falha por ser vastamente orientada por experiência acumulada. Nem todos os conhecimentos acumulados pela experiência são preciosos. Ideias recebidas pela faculdade criadora merecem muito mais confiança pelo fato de provirem de ideias mais fidedignas que as que estão ao alcance da faculdade de raciocínio da mente. A fonte do gênio está ao seu alcance. A principal diferença entre o gênio e o inventor maníaco comum pode ser encontrada no fato de que o gênio trabalha com a faculdade criadora, enquanto o maníaco nada sabe dessa faculdade. O inventor de espírito científico usa tanto a faculdade da imaginação sintética como a criadora. O inventor científico, por exemplo, começa o invento organizando e combinando ideias conhecidas com princípios acumulados pela experiência através da faculdade sintética, faculdade de raciocínio. Se achar um conhecimento acumulado é suficiente para completar a invenção, use então as fontes de conhecimento a seu alcance. Através da faculdade criadora, o método que usa isso varia de acordo com o indivíduo. Mas a essência do processo é essa. Estimula a mente de modo que ela funcione num plano acima médio, usando um ou mais dos 10 estímulos mentais,
ou algum outro estimulante da sua escolha. Concentra-se nos fatos conhecidos, a parte determinada do invento, e cria mentalmente um quadro perfeito de fatores desconhecidos. A parte não completada do invento conserva o quadro em mente até ser absorvido pelo subconsciente e depois descansa, eliminando todo o pensamento, e aguarda que a resposta perpasse em sua mente. Às vezes os resultados são tanto definidos como imediatos. Outras vezes os resultados são negativos, dependendo do estado de desenvolvimento do sexto sentido ou faculdade criadora. Edison experimentou mais de 10.000 combinações diferentes de ideia através da faculdade sintética de sua imaginação antes de sintonizar através da faculdade criadora, e obteve a solução que aperfeiçoou a lâmpada incandescente. Teve experiência semelhante quando criou o fonógrafo. A evidência é suficiente e digna de confiança de que a faculdade criadora das imaginações existe. Essa evidência pode ser obtida pela análise precisa de homens que se tornaram líderes nas respectivas profissões, sem ter sido instrução extensa. Lincoln foi um exemplo notável de grande líder, que alcançou grandeza pela descoberta e uso da faculdade da imaginação criadora. Descobriu que começou a usar essa faculdade como resultado do estímulo amoroso que sentiu ao conhecer Anne Rutledge, afirmação do mais alto significado em conexão com o estudo da fonte do gênio. Energia sexual transmutada. As páginas das histórias estão repletas dos feitos de grandes líderes cujas realizações podem ser diretamente relacionadas à influência de mulheres que despertam as faculdades mentais. Criadoras pelo estímulo do desejo sexual. Napoleão Bonaparte foi um deles. Quando inspirado por Josefina, sua primeira mulher, que era irresistível e invencível, quando o bom senso ou a faculdade de raciocínio induziram a pôr Josefina de lado, começou o declínio. A derrota e a ilha de Santa Helena não estavam muito distantes. Se o permitisse o bom gosto, poderíamos mencionar facilmente dezenas de homens conhecidos pelo povo americano que alcançaram grandes alturas em matéria de realizações sob a influência estimulante das esposas, destruindo-se quando o dinheiro e poder lhes subiam à cabeça e abandonavam a antiga esposa por uma nova. Napoleão não foi o único homem a descobrir que a influência sexual de fonte certa é mais poderosa que qualquer substituto de conveniência que possa ser criado, pela simples razão. A mente humana responde ao estímulo. Entre os maiores e mais poderosos estímulos está o impulso sexual. Quando denominada, dominada e transmutada, essa força arrasadora é capaz de levar os homens à esfera mais alta do pensamento, que lhes possibilita vencer a fontes de preocupações e aborrecimentos triviais que lhes cobrem o caminho no plano inferior. Com o propósito de refrescar a memória em relação aos fatos conhecidos através das biografias de certos homens, apresentamos aqui os nomes de homens com realizações notáveis, todos eles de natureza sexual envolvida. O gênio que possuía, sem dúvida, tinha origem na transmutação da energia sexual. George Washington, Napoleão Bonaparte, William Shakespeare, Abraham Lincoln, Ralph Emerson, Robert Burns, Thomas Edison, Herbert Hubbard, Herbert Gary, Haldor, John Patterson, Andrew Jackson, Enrico Caruso. Seu próprio conhecimento de biografias possibilitar-se-á acrescentar outros à lista. Encontra, se for capaz, um único homem em toda a história da civilização que alcançou sucesso notável sem qualquer profissão e que não tenha sido impulsionado por uma natureza sexual bem desenvolvida. Se não quiser depender das biografias de homens não mais vivos, faça um inventário dos que você sabe serem grandes realizações, procurando achar um entre eles que não seja sexualmente bem dotado. A energia sexual é a energia criadora de todos os gênios. Nunca houve nem haverá jamais grande líder, construtor ou artista que falte força propulsora do sexo. Certamente ninguém interpretará errado essas afirmações, entendendo que todos sexualmente fortes são gênios. O homem só atinge o status de gênios quando estimular a mente de modo a reunir forças ao seu dispor.
Pela faculdade criadora da imaginação, o principal entre os estímulos capazes de produzir o avanço é a energia sexual. A simples posse da energia não é suficiente para produzir o gênio. A energia deve ser transmutada de desejo de contato físico em outra forma de desejo e ação, antes de elevar alguém à capacidade de gênio. Longe de se tornarem gênios pelo desejo sexual, mas a maioria dos homens se degrada por incompreensão e uso errado dessa força, ao status dos animais inferiores. Perde-se muita energia sexual. Descobri pela análise de mais de 25 mil pessoas que os homens que alcançam sucesso de maneira notável raramente conseguem antes dos 40 anos, com mais frequência só acertam o passo verdadeiramente depois de passarem dos 50. Esse fato causou tanto assombro que me induziu ao estudo com maior cuidado. O estudo revelou o fato de que a razão principal do sucesso dos homens não começar antes dos 40, 50 anos é a tendência de manifestarem em dissipar energia por excesso de expressões físicas da emoção sexual. A maioria dos homens nunca aprende que o impulso sexual tem outras possibilidades e transcendem muito a importância da simples expressão física. A maioria dos que fazem tal descoberta fazem-no depois de ter perdido muitos anos, num período que a energia sexual está no auge, antes da idade de 45. A isso seguem geralmente as realizações dignas de nota. A vida dos homens até os 40 anos é às vezes bem além disso, reflete contínua dissipação de energias que podem ter sido canalizadas com muito maior proveito em outros setores. As emoções melhores e mais poderosas são, impensadamente, dissipadas aos 4 ventos. Desse hábito masculino nasceu a expressão, dissipar-se numa vida de desatinos. O desejo de expressão sexual é, sem dúvida, a mais forte e mais compulsória das emoções humanas. Por essa mesma razão, o desejo, quando controlado e transmutado em ação, que não seja da expressão física, pode elevar a grandes realizações.